Olá, uma excelente tarde a todos. Obrigado por essa companhia boa. Sabadão abençoado, né? Nós aqui mais uma vez juntos, chegando com o Agro Record. Você sabe, sempre trazendo as principais notícias. Vamos falar de muitos assuntos. Agronegócio, vamos falar de temas importantes para a agricultura, pecuária. Sem perder muito tempo, confira comigo os destaques do nosso programa de hoje. Veja só, tem uma faca elétrica que promete acelerar a sangria da borracha. Uma novidade, a ferramenta ainda é nova no Brasil, mas já tem conquistado o mercado na região sudeste do país. E ainda falando em tecnologia, a Agraer, que é a Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural em Mato Grosso do Sul, criou, gente, um aplicativo para ajudar na fiscalização de equipamentos que são cedidos para a agricultura familiar. E a produção de abacate, muita gente gosta, mas, pois é, caiu na região de Minas Gerais. Na verdade, despencou em 2024. O principal motivo é esse calorão que começou no ano passado e continua até agora. E para não ter prejuízo, o produtor tem diversificado as variedades. A gente começa aqui o nosso agro falando de uma novidade. A nossa região tem uma tradição muito forte, né? Na borracha, nos seringais. E você que está na lida aí de fazer a sangria, presta atenção, porque com certeza você vai gostar. Uma faca elétrica desenvolvida por uma empresa de tecnologia asiática promete acelerar a sangria da borracha. É o que todos querem, né? E principalmente, além dessa aceleração, preservar, gente, a vida útil da seringueira. O implemento agrícola entrou no Brasil há 2 anos. Já é usado em muitos locais e a gente foi conhecer. Veja só. Na propriedade de Marcos, a produção de borracha natural segue o modelo tradicional. Com 25 hectares de seringal, ele tem 4 trabalhadores experientes que realizam a sangria no sistema de parceria. A necessidade de tecnologia na produção ainda não é urgente, mas o produtor está atento às novidades do setor. Uma dessas inovações é a faca elétrica para sangria, que promete otimizar o trabalho no seringal e aumentar a produtividade. A faca elétrica, ela permite que você tenha um controle total da profundidade e da espessura. Então é algo extremamente útil, é algo muito bom que vai revolucionar a produção, né? Ela vai aumentar muito a produtividade e a qualidade de sangria. A faca elétrica traz facilidade para o sangrador. A média é que o profissional faça de 1.800 a 2.000 cortes em 8 horas de trabalho. É mais produtividade durante a sangria. Com a utilização da faca elétrica, o ganho de rendimento pode chegar a 30% em relação à faca tradicional. Na prática, isso representa cerca de 800 árvores sangradas a mais no mesmo período de trabalho. Um diferencial significativo para o setor. A gente veio de um ano de 2024 de preços 2023 e 2024 de preços baixos no coágulo. Isso aí fez com que a mão de obra se evadisse um pouco. Então ficou muitas áreas paradas. Por conta disso e de clima, a gente teve uma produção em 2024, em média 30% menor. E o pessoal foi para outras atividades, então ficou muitas áreas paradas. Então com essa faca a gente consegue suprir, um seringueiro consegue fazer quase a atividade de 2 pessoas diária. Então isso aí é um ganho que o produtor consegue ter. Mesmo com uma operação ajustada, Marcos não descarta a implementação da ferramenta. Se for necessário, ele pretende adotar a tecnologia para aprimorar a eficiência na propriedade. O custo hoje é ainda alto, né? Principalmente no meu caso, que trabalho no sistema de parceria. Então, ela está nos meus planos a médio prazo, né? O que eu gostaria de avaliar, né? Uma das coisas que eu perguntei para o Wagner, a durabilidade da ferramenta, né? Porque é um investimento alto, então ele precisa, né, durar, ter uma vida útil longa, né? Então, é uma coisa que eu quero, antes de fazer esse investimento, avaliar isso. Hoje, hoje eu não vou ainda esse ano, no ano que vem, incorporar, no ano que vem não sei ainda, né? Mas esse ano, nessa safra, ainda não vou incorporar isso porque os meus sangradores são muito bons, né? Fazem o trabalho com precisão e o investimento é alto. Na próxima, de repente, se eu tiver dificuldade de encontrar mão de obra, caso alguém saia,
é uma possibilidade, porque de repente eu consigo suprir a demanda da minha área com as pessoas que já estão aqui. A faca elétrica já está sendo utilizada em escala maior em estados como Goiás. A tecnologia chegou ao Brasil há 2 anos e no Sudeste ainda está se consolidando no mercado. Com a tecnologia, isso pode ser um atrativo para os jovens e facilita o aprendizado, porque um dia de trabalho ele está pronto e não demanda tanta habilidade para ter afiação de faca, que geralmente precisa fazer na faca artesanal, porque essa faca ela tem um aço cirúrgico na lâmina, então isso aí para afiação é bem mais simples e demanda menos afiação. Se você se interessou, o custo inicial da faca elétrica gira ali em torno de R$ 3.800, mas pelo custo-benefício, né, com certeza dá para se pensar em investir. Enquanto você vai pensando, eu te convido para conferir comigo como ficou na semana a cotação do leite e também de outros produtos agrícolas. Veja. O preço médio do litro de leite pago ao produtor foi de R$ 2,59. A saca de 60 quilos de café arábica sai por R$ 2.700,86. A saca de 50 quilos de arroz em casca sai por R$ 94,59. A saca de 60 quilos de milho está cotada em R$ 81,26. E a saca de 60 quilos de soja está cotada em R$ 130,57. A cultura do maracujá é deliciosa, né? Não só pelo fruto, mas também pelo visual. É lindo demais a gente ver, né? E a gente já pensa no quê? Na polinização. E a gente tem agora, de forma artificial, do maracujá, exatamente. Aumenta muito a produtividade da fruta. Nós visitamos uma plantação na área rural ali do Lago Oeste do Distrito Federal e vamos mostrar como funciona essa etapa, se de repente você tem esse tipo de cultura aí na propriedade. Ela sobe na flor de forma delicada e faz o trabalho eficiente. Armazena o néctar e leva o pólen até outra flor. Assim, a mamangava, espécie de abelha, poliniza naturalmente. Para ter uma fruta assim, grande, bonita e saborosa, é preciso fecundar a flor do maracujá. Na plantação do Júlio, ele conta com a ajuda dessa aliada, mas para aumentar a produtividade, faz também a polinização artificial. É uma etapa que requer um cuidado especial e as mãos femininas são bem-vindas. Agora a gente vai mostrar como é feita a polinização artificial da flor do maracujá. Olha como ela é linda. E a gente vai conversar com a Camila Coelho, que é nutricionista, esposa do Júlio, há mais de um ano, um pouquinho mais de um ano, né? Já faz esse trabalho. Explica pra gente como é que é feita essa polinização. Um trabalho assim delicado, né? E manual, né? Então ela tem que ser feita diariamente, todos os dias. A gente vem aqui, pega a flor. E o pólen que está aqui embaixo, a gente tem que levar até aqui. E cada pólenzinho é uma sementinha do maracujá. Porque aqui a gente tem o órgão feminino e o masculino. Então a gente tem que pegar o pólen dessa flor e levar até aqui em cima. Deixa eu fazer de novo. Esse aparelhinho acaba facilitando, né? Mas só que ela não auto se poliniza. Então a gente pega o pólen daqui e leva para uma outra flor, como essa aqui, por exemplo. Tá vendo que a membrana tá a mais aqui acima? Aí a gente tem que trazer ela até aqui em cima também. Se o produtor não tiver esse equipamento, ele pode fazer a polinização também só com a mão? Só com a mão, pode sim. Como é que vem é feito? Aqui o mesmo processo. Ele traz o pólen aqui para cima. E sua mão fica cheia. Aí fica cheia de pólen. E aí passa. E aí acaba passando para outra flor. Eu também quis participar dessa etapa tão importante na produção. Júlio, pode me contratar. A gente está precisando de mão de obra. Aí, tá vendo? Ó, dependendo da diária, eu venho, hein? Cada flor fica aberta por apenas algumas horas e espera ser polinizada. Se for fecundada, dias depois é possível ver o fruto, bem pequenininho. Olha que bonitinha essa fruta. Essa tem quantos dias? Esse tem 3 dias. Esse daqui tem 5, que ele está maiorzinho, né? Tá vendo? E esse daqui, 1 dia. Que bonitinho. Olha aqui.
Agora você, nutricionista, fala pra gente as propriedades, os benefícios do maracujá para a nossa saúde. Rico em vitamina C e antioxidante. Para você ter uma ideia, a gente que está comercializando a polpa de fruta, o segundo suco mais consumido é o maracujá. Ele só perde para laranja. Ai, eu adoro o suco de maracujá. É muito bom, refrescante e cheio de vitaminas. Nesta propriedade do Lago Oeste, Júlio cultiva a seleção Imperador do Cerrado, que ele mesmo criou. A fruta tem baixa acidez e muita polpa. Com a polinização manual, o agricultor tem mais de 70% de fertilização das flores, enquanto a natural, as taxas são próximas a 20% e 25%. Por ano, ele produz cerca de 900 toneladas e abastece não só o mercado local. Hoje nós já mandamos maracujá para São Paulo, para Goiânia também, e nós estamos encaminhando as nossas primeiras amostras de maracujá para a França, né? Eles compram maracujá da Colômbia, uma quantidade muito grande de maracujá, e eles estão buscando um maracujá de qualidade. Então a própria Embrapa acabou nos indicando para que a gente apresentasse essa amostra. E a qualidade dessa amostra, em virtude de ser de baixa acidez, grau Brix elevado, e uma coloração diferente, mais vibrante, atraiu o interesse das pessoas lá fora. E nós queremos, então, em breve, começar a mandar os nossos primeiros maracujá aí para a Europa. A gente retorna conferindo, então, como andam as cotações no mercado da carne. A arroba do boi vale em média R$ 315,30 e o quilo do suíno vivo sai por R$ 9,21. O nosso agro faz aquela pausa rápida. Daqui a pouquinho a gente retorna mostrando que a produção de abacate despencou em 2024 por causa do calorão, que começou lá no ano passado e segue até agora. A gente retorna aqui falando de tecnologia. A Agraer, que é a agência, de desenvolvimento agrário e extensão rural em Mato Grosso do Sul, criou, gente, um aplicativo para ajudar na fiscalização de equipamentos que são ali muitas vezes cedidos pelo órgão Agricultura Familiar. A nova tecnologia veio para otimizar, não é verdade, o processo que antes era muito burocrático, demorado e nem sempre tão eficiente. Acompanhe comigo. A Agraer é o órgão responsável por fomentar a agricultura familiar em Mato Grosso do Sul por meio da compra de equipamentos agrícolas, que são entregues aos cuidados das prefeituras e associações, que, por sua vez, ficam encarregadas de disponibilizá-los às pequenas propriedades rurais localizadas em assentamentos ou áreas rurais tradicionais. Mas, até então, fiscalizar esses equipamentos era um processo difícil e demorado. Os técnicos tinham que imprimir um formulário, ir a campo, preencher esse formulário, fazer anotações, tirar foto, voltar para o escritório, fazer essas anotações via Word, inserir as fotos, imprimir, assinar e enviar via malote. A Agraer tem por volta de R$200 milhões em bens cedidos, o que configura cerca de 4.300 equipamentos. A manutenção desses equipamentos é um dever do produtor rural, mas com o processo de fiscalização tão demorado, ficava difícil de verificar se esses bens estavam sendo utilizados de maneira correta. Às vezes a falta de uma manutenção correta, às vezes pode acontecer de um trator fundir o motor e ficar ali aguardando. Com o monitoramento a gente consegue estar de perto, cobrando ou até mesmo orientando. Precisamos fazer a manutenção, vamos consertar, porque esses bens eles vêm para ajudar a agricultura familiar. E foi para solucionar esse problema que os servidores da cartografia e geoprocessamento da Agraer desenvolveram a custo zero para o poder público um aplicativo que localiza cada um desses bens. Antes, a fiscalização era toda feita assim: pilhas e mais pilhas de papel. Um processo muito burocrático. Agora, com o uso do aplicativo, todos esses processos já estão sendo digitalizados, tornando a fiscalização mais rápida, fácil e eficiente.
O técnico, ele baixa esse aplicativo no smartphone, né, conectado à internet, enquanto está em escritório. Lá dentro tem os formulários que ele vai preencher quando ele estiver em campo. Ele funciona offline, então não precisa de internet quando está em campo. Coleta uma série de informações sobre a utilização daquele bem, há quanto tempo está naquela associação, quantos produtores são atendidos, qual a situação desse bem, se foi feito algum tipo de manutenção. Então, ele coleta todas essas informações em campo com esse aplicativo, fecha, finaliza. Assim que ele retorna para o escritório, que ele tem acesso à internet, ele envia essas informações para o servidor e a gente consegue receber aqui. As informações coletadas pelo aplicativo também podem ajudar na tomada de decisões futuras. Tanto a diretoria quanto o governador, eles podem olhar, né, para essas informações e conseguir decidir se uma determinada região está bem atendida ou não, quando que foi feito, qual a situação desse bem. Então, além disso, da gente conseguir mensurar o impacto, né, dessa política pública na agricultura familiar. A gente aproveita agora para ver como deve ficar o tempo nesta semana. A previsão para essa semana é de sol com pancadas de chuva. Em Rio Preto, as temperaturas devem variar entre 23 e 32 graus. Em Araçatuba, a mínima é de 23 e a máxima é de 30 graus. E em Presidente Prudente, as temperaturas variam entre 23 e 33 graus. E agora que você já está por dentro do tempo, vamos falar da produção de abacate. É bom demais, né? Mas apesar desse gosto comum que muita gente tem, a produção caiu na região de Minas Gerais, que distribui para o país inteiro. Muita coisa de lá veio para cá, despencou em 2024 e o principal motivo é esse calorão que começou lá no ano passado e segue até agora. Nós visitamos uma fazenda que há mais de 50 anos cultiva abacate. A técnica usada para não ter assim tantos prejuízos é diversificar a cultura. Veja só. Os passos largos no chão de terra já são dados há mais de 50 anos por esse homem que carrega no sangue o amor pelo campo. Na fazenda do seu Anísio, são mais de 600 pés de uma fruta rica em nutrientes e versátil na culinária. O cultivo do abacate é totalmente artesanal. E este produtor, apaixonado pela arte de produzir, acompanha de perto todos os processos. A colheita é feita com um coador, um colchão e uma escada. A combinação totalmente raiz é usada para conseguir apanhar os abacates sem correr o risco de causar qualquer problema na queda. Essa técnica aqui eu acho que é a mais antiga que existe, né, para a colheita do abacate. Aqui a gente vai com o coador no normal, colhendo embaixo em volta na saia dos pés. Aí dá uma certa altura que tem que partir para a escada e o coador também. E é onde entra o colchão para poder não amassar as frutas na hora que elas vão para o chão, né? O abacate é considerado um forte aliado de quem busca uma alimentação mais saudável. É uma fruta tradicional, né, no nosso país, né? Embora assim, a gente tenha as origens dela no México, nas Antilhas, na Guatemala também, né? Mas é uma fruta que caiu bem no gosto do brasileiro, né? Já é tradicional, né? Aquela fruta de fundo de quintal, né? Geralmente assim, no quintal de uma casa, às vezes tem um pé de abacate. Então já é uma fruta tradicional e o brasileiro gosta muito. Mas está cada vez mais cara e mais difícil de ser encontrada. A produção de abacate caiu em 2024 e as expectativas não são boas para a próxima colheita. O principal problema está ligado à condição climática. Os especialistas acreditam que as altas temperaturas dificultaram a produção e acabaram causando um efeito na produtividade, trazendo uma série de problemas para os produtores. Tem 640 pés desde produção e até os que estão novos ainda para começar. A produção esse ano caiu muito. Principalmente de março para até no final do ano, vai ser muito pouco, devido ao clima que a gente passou esse ano passado, né, 2024. E ver o que dá aí para aproveitar até no final do ano. Aqui na variedade aqui de geada, perder muito fruto devido a muita umidade, mesmo que pulverizando, mas que acabou que pegou algum tipo de doença na fruta, pinta, essas coisas aí, atrapalha até o mercado.
O seu Anísio trabalha com 8 variedades na fazenda. Para mim são todas boas, né? Desde que tenha produção. E só que tem umas variedades que é melhor de vender, né? O mercado aceita mais. Essa que está colhendo agora é o geada, o pessoal não gosta tanto dele, mas que na falta dos outros tem que levar ele, né? É um abacate que carrega bem, na verdade é o que mais produz, aqui para mim é o que mais produz. Aí depois dele, em sequência, vem o Quintal, vem o Fortuna, né? Depois o Ouro Verde, depois o Breda e no final o Margarida, que foi o campeão de preço, né? Nesse final de ano aí, até no início de janeiro agora, foi como se diz, foi o carro-chefe dos abacates. E é um dos piores que tem para vender, para te falar a verdade. Quando na época de safra mesmo é o pior que tem. O pessoal não gosta dele, devido a ele ser um abacate da casca muito porosa, um cascudo, né? Mas que para mim é um dos melhores, porque é um caroço menor e é o que tem mais massa. Uma das técnicas para driblar a queda da produtividade é justamente essa: diversificar as variedades. Primeira coisa é ter diversidade, né, de variedades plantadas, né, porque aí ele pode ter uma produção durante o ano, né, e cada um tem as suas especificações com relação ao clima, né, e outra coisa é, ao fazer a implantação da lavoura, procurar uma orientação técnica, né, já que a gente está trabalhando com fruticultura, que é perene, né, então você já tem que começar certo desde o início, né, fazendo análise de solo, escolhendo bem as mudas, né, para que tenha sucesso na sua lavoura. As mudas plantadas na fazenda são trazidas de São Paulo. Seu Anísio faz a correção do solo e conta com um sistema de irrigação. Tanto a chuva quanto a seca impactam a produção. No ano passado, as ondas de calor e a baixa umidade criaram condições desfavoráveis. Já com a chegada das fortes chuvas, as preocupações ainda permanecem. Perca de florada, né, devido à falta de umidade na época. E agora perca com fruta devido à alta umidade, excesso de chuva consequente, né? A gente não teve dia aí que está aí até 15 dias de chuva aí sem ter jeito de pulverizar, essas coisas aí, devido a muita umidade, aí o fungo ataca, né? Fungo, bactéria. É nessa hora que entra o acompanhamento com os especialistas e a escolha do tratamento adequado. Fazer mais poda, né? Abrir mais, arejar as copas, né, Otávio? E entrar com fungicida, mais é fungicida, porque inseticida até que não, porque graças a Deus nesse tipo aí de pragas, coisas até que não tá tendo problema não. O Anísio também faz parte do PENAI e vende parte da produção para as escolas. Além disso, mesmo com a queda na produtividade, o carregamento sai 2 vezes na semana com destino à Ceasa, a central de abastecimento de Uberlândia, que reúne os produtores e os compradores. O Brasil é um dos maiores produtores de abacate do mundo, com destaque para São Paulo, Minas Gerais e Paraná. Em 2023, o Brasil produziu cerca de 415 mil toneladas de abacate. A produção cresceu 8,5% em 2023, mas registrou uma queda significativa em 2024 por conta dos fatores climáticos. Uma caixa que geralmente custava R$ 120 na Ceasa chegou a custar R$ 400. Apesar do cenário desafiador, a expectativa é de que no próximo ano o mercado reaja e aumente a produção. Eu acredito que vai crescer muito, né? Tem aumentado a área de plantio, mas precisa também, né, investir em marketing, né, já que para essa área crescente, né, precisa ter consumidor, né, para a venda também. Com os olhos no futuro, o produtor que já vivenciou décadas no campo segue firme na busca por uma safra mais farta e um carrinho de mão ainda mais cheio. Eu só tenho a agradecer a Deus, agradecer os companheiros que sempre estão ajudando a gente, no caso a Emater, tem a equipe da prefeitura, né? Os técnicos da agropecuária sempre acompanham a gente aqui. Então eu só tenho que agradecer e não troco minha vida aqui por outra não.
Depois dessa reportagem super gostosa, queria agradecer, obrigado demais pela companhia. Pois é, o nosso Agro fica por aqui. Sábado que vem, a gente retorna trazendo muitas novidades. Fica com a gente, tá bom? Se de repente tem aí algum assunto que você perdeu, estava na casa transitando, pode mandar sugestões também. Manda que eu gosto demais. Quer dizer, a gente ama e vamos tentar colocar em prática para mostrar aqui no Agro. Anota nosso telefone, também está aparecendo aí. É fone e zap, tá bom? Você chama como você quiser. Vem aí Mara Guiotto com mais programação. Você acompanha agora o Record Entrevista. Um sábado, um restinho de sábado abençoado e um domingo maravilhoso para todos nós. Fica com Deus. Mara, é com você, amiga.